bom dia, boa tarde, boa noite, claro, dependendo do horário que você assistir. Esse é mais um podcast do Trinks, o famoso Pod Trinks, trazendo um pouquinho do universo da beleza e bem-estar para vocês. E se você não acompanhou o primeiro episódio, por favor, acompanhe, tá? Pelo amor de Deus. Mas passou a visualização pra gente, dá like, entendeu? Por favor. Estrelinha, curte lá. Comenta, mas comenta falando bem, porque se for mal, finge que não nem comenta. Finge que nem viu. Eu vou fingir que nem viu, é sobre isso. Só para explicar um pouquinho, né? Estamos de home office devido à pandemia. Então pode ser que tenha um vizinho ali gritando, um pagodinho, um gato subindo no teclado. Para quem não sabe também, eu expliquei no primeiro episódio que eu tenho 11 gatos e um cachorro. A Júlia tem 2 cachorros maravilhosos também. São possuídos, do nada vão latir, a vida é assim. É sobre isso. E para vocês terem uma ideia, né? Essa é a minha qualidade de vídeo, porque tive uns pequenos probleminhas técnicos aqui, tá tudo escuro. Não sei se já dá pra vocês verem aqui. Tô na escuridão total. Mas juro que... As pessoas, você não pagou a conta de luz. O gato dela, entendeu? Exatamente. É sobre isso. É exatamente isso, galera. Eu não queria falar, mas é isso. Se alguém não rolou. E pra falar um pouquinho com vocês, hoje a gente vai chamar 2 pessoas maravilhosas aqui, né? Óbvio. A Tainá, que é a nossa líder do setor comercial. Dá um oizinho aí. A Érica também é a nossa supervisora do setor comercial. Maravilhosas. Para quem não sabe, a Tainá também é a minha líder aqui da parte de marketing, por isso que eu tô frisando que ela é muito maravilhosa para vocês. Gente, a Tainá é líder de todo mundo aqui desse podcast. Então, assim, não vai rolar ninguém falando mal dela. Gente, para com aplaudir e falar, arrasou. Por isso que ela falou, Tainá muito maravilhosa, a Érica muito maravilhosa. A Érica tá vivendo. A Érica tá aqui vivendo. Mas a Tainá é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Depois gravo um outro conteúdo para vocês, falando tudo direitinho. Mas isso aí depois a gente conversa, tá, galera? Depois, no off, a gente conversa, né, Júlia e Érica? A gente conversa depois. Sei o que você tá falando. Jamais, que é isso. O pós do podcast. Mas, pra gente começar esse papo, né? Pra vocês que não sabem, o nosso queridíssimo Trinks vai fazer 10 anos. Muitas palmas pro nosso maravilhoso Trinks. É um marco, né? 10 anos. E queria saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês se sentem fazendo parte desse marco? 10 anos não é qualquer coisa. Só quero lembrar que a Tainá tava aqui quando era Chuchu Beleza. Só digo isso. Só lança essa aí no ar. E é sobre isso. Gente, mas a gente foi de maravilhosa a Juráxica, assim. Você que disse. Eu não falei nada. Você que jogou no ar. Não foi de 0 a 100. Você que jogou no ar. Como diria, né? O pensador contemporâneo, 10 anos não são 10 dias. Então, começa acho que por aí. Acho que assim, eu tô aqui há 3 anos. Né? Não sou tão jurássica quanto a Tainá. Desculpa. Digo, não sou tão experiente no Trinks quanto a Tainá. Quero chegar lá ainda. Mas, assim, cara, eu realmente não imagino como foi o primeiro dia, porque em 3 anos eu vi muita coisa mudar, vi muita coisa crescer, se aprimorar. Muitos negócios de beleza chegarem, crescerem também. Então, se em 3 anos eu vi tudo isso, eu fico imaginando o que o Trinks, né, viu em 10 anos. Então, assim, só posso falar que é fantástico. Realmente, todo dia a gente tá mudando um negócio de beleza. A gente pega desde a galerinha que tá começando ali e chega pra gente e fala assim... E aqui no comercial a gente ouve muitas histórias, né, que a gente tá de frente com o pessoal, então é o cara que literalmente histórias do tipo, eu tenho um profissional, mentira, da pessoa chegar e falar assim, oi, então, eu tô pensando em abrir 30 unidades, e você fala assim, legal, me conta mais, não, e a pessoa fala, e quantos você tem hoje? Não, sou sozinho, só tem eu. Mas é muito legal a gente poder falar com as pessoas e ouvir os sonhos delas, o quanto elas realmente
Exatamente. E o quanto é importante a gente saber que nós fomos as pessoas, né? No caso do Trinks, foi a empresa que ela escolheu para ter esse começo de carreira e esse começo de sonho. Então, é isso, basicamente. São 3 anos que eu vi muita coisa e todo dia um aprendizado diferente. Agora vocês sabem como é que a gente consegue negócio. Olha a lábia da criança. Olha esse gado. Olha isso. Que é até desestruturado. Vou até criar um estabelecimento só pra assinar. Que Maravilhoso. bagunçado. Já assinei 10 estabelecimentos agora, querida. Você não tá entendendo. Sim. E pra você, Tainá, como é que você se sente? Você tá há mais tempo aqui. Basicamente chegou quando tudo era mato, né? Eu só não sou mais antiga que a Agatha e o Patrick, mas... Maravilhosa. Nossa, não é mais antiga que quem criou, Cabral né? também. Pelo menos isso. Tá quase lá. Foi quase Sim, lá. do que os desenvolvedores, né? Mas realmente, assim, acho que dos mais antigos a gente tem a Agatha, o Cabral, o Henrique, que foi contratado no mesmo mês que eu, acho que, sei lá, eu entrei no dia 11, o Henrique talvez no dia 10. E o Patrick, que já estavam aqui, né? Como a Erika falou, são muitos aprendizados. Na verdade, a gente viveu, ainda mais nos últimos 2 anos, né, de pandemia, a gente viveu, na verdade, 20 anos em 2. Então, acho que a gente já tinha crescido muito, o Trinks já tinha evoluído muito rápido por ser uma startup, mas nunca com a velocidade que a gente imaginou que teria para sobreviver mesmo, por questão de sobrevivência, por conta da pandemia. Sim, cheguei aqui, era mato, gente, vou falar para vocês. Era quase isso. Mas era bem diferente, né? Eu não vou dizer complicado porque o volume era diferente também, né? A demanda de trabalho era diferente, óbvio que não daria para a gente fazer o que a gente faz hoje com a infraestrutura que a gente tinha no passado, mas para vocês terem noção, eu fui a primeira voz do Trinks e era secretária eletrônica, mas tudo bem. Agora Ela se entrega sozinha. já que é para entregar a idade... Ela se entrega sozinha, não tem nada a ver com Sozinha. isso. Não tem nada a ver com isso. Mas isso que a Erika falou é bem verdade, assim, desde... geralmente a gente tem aqui, né, para quem não sabe e tá ouvindo o podcast agora, a gente tem uma reunião de onboarding, né, com a galera que chega, e tem uma coisa que eu gosto sempre de contar para quem tá chegando, é que antes de terem todas essas áreas maravilhosas que a gente tem no Trinks hoje, a gente realmente só tinha atendimento, né, que inclusive, né, Bianca Maravilhosa foi o nosso primeiro episódio do podcast. Mas desde a essência mesmo, a gente vê que a gente participa ativamente da história da vida das pessoas. E a gente tem cada um que passou, né, durante esse tempo todo, desde as pessoas que têm contato com o cliente até as pessoas que não têm. Por exemplo, eu citei o Henrique, que faz parte do time de produto, mas faz pesquisas constantes. A gente tem histórias significativas para contar, histórias que tocam a gente, né, e que fazem a gente pensar, poxa, que bom que eu tô aqui nesses 10 anos para participar disso. Que bom, é gratificante. Tá vendo, Muito gente? bom. Por isso que a gente tem vários clientes. Olha essa equipe comercial. Ai, tô até apaixonada agora. Eita, gente, já assinou 20 estabelecimentos agora. A cada Pessoal minuto é ouvindo- mais 10. Não, Cada minuto, né? o pessoal agora ouvindo podcast vai fazer cadastro só pra poder falar com a Erika. Não, só quero falar com a Erika, gente. Quero trocar uma ideia, eu gostei dela. Já teve Realmente, cliente quem que pediu quiser. pra falar comigo. Ai, Não tá vou vendo? mentir, não. Já teve gente E que falou, aí, ó. oi, tudo bom? Quero falar com a Erika. É verdade. É verdade, tá vendo? Agora vocês sabem por quê. Galera, quem quiser falar com a Erika, o número dela, depois a gente conversa. Depois a gente conversa aí. E vocês hoje estão assumindo cargos de responsabilidade, né? Hoje a Erika como supervisora, Tainá como líder, né? Tainá chegou a ser estagiária aqui, nossa, já passou por muitas áreas. Como é que foi isso? Conta um pouquinho assim da sua jornada, desde quando você começou até agora. A gente sabe que provavelmente teve muito desafio nessa, mas fala um pouquinho pra gente da jornada de vocês. Eu começo? Tá bom. Claro. Então, eu entrei aqui no Trinks como SDR, que eu não sei se todo mundo tem essa noção, né, de como que a gente é dividido e como que são as pessoas dentro dos setores. Mas, basicamente, eu fazia pré-vendas.
que era ligar ativamente para o cliente e conhecer ele. Era o meu papel, conhecer o cliente, perguntar dele, saber quais são as expectativas, porque uma coisa que a gente faz muito aqui no Trinks é a tal da venda consultiva. Pra gente não importa falar do Trinks, a gente quer falar do Trinks que importa para aquela pessoa. E então, assim, ouvir a história dela, então por isso que, assim, história eu tenho um monte também de gente. Quando eu falo que tem uma pessoa que liga pra gente, fala assim, eu quero ter 30 unidades, mas eu trabalho sozinha atualmente, é uma história real. E tem várias histórias reais, assim. Então, é ouvir essa pessoa, entender o que ela precisa, o que ela quer, o que ela quer ver no sistema. São coisas muito importantes. Então, foi o início, né? Foi como eu comecei, conhecendo de fato o cliente e aprendendo todo dia. E daí, enfim, né? Tem uma trajetória inteira de muito aprendizado, de olhar números, entender mais ainda do comportamento do cliente, entender o que a gente podia fazer para melhorar. Porque, assim, todas as mudanças que a gente faz hoje no comercial, é até curioso, porque um dos grandes pontos que a gente sempre bate na tecla e que a Tainá fala muito, a experiência do usuário. Como que a pessoa vai sentir aquilo ali? Então, todas as mudanças que a gente faz, a gente fala assim, tá, mas como que o cliente vai sentir esse impacto aqui, digamos, né? O que ele vai ver, o que ele vai entender, como que ele vai chegar até a gente, vai ser mais fácil, vai ser mais difícil. Então, isso é um dos grandes papéis e, obviamente, passar para as pessoas que estão na linha de frente também isso. Cara, ouça o cliente, sabe? Outro dia a gente teve um papo sobre venda humanizada. No caso, é human to human selling. Mas como que a gente consegue ouvir... Sim, mas como que a gente consegue ouvir as pessoas, o que a gente pode fazer para diferenciar o dia dela e transformar aquilo no momentual. Naquele momento que a pessoa fala assim, poxa, alguém realmente me ouviu. E não só alguém que chegou e falou, oi, você quer isso? Ah, tá bom, toma. Não, cara, me fala. Então, às vezes até os clientes ficam assim, nossa, mas por que você está fazendo essas perguntas? Mas é por isso, porque a gente realmente quer conhecer. E isso como eu comecei aqui no Trinks, perguntando, oi, me conta um pouquinho de você, me conta o que você está buscando. E eu diria que em toda a minha trajetória, e acredito que a Tainá vai acabar dizendo o mesmo, não mudou, sabe? É ouvir a pessoa, entender o que ela precisa e na verdade... Isso é um dos pontos cruciais que não some em todos os aspectos do trabalho. Desde quando eu era SDR até agora, ajudando a equipe no dia a dia. O que essa pessoa precisa? Como que a gente pode mudar o dia dela? Sim, legal que... Você passa na monitoria, né? A Erika, ela também tá agora responsável pela monitoria, né? Com o pessoal novo, pessoal do comercial, passar esse gingado dela de conquistar os clientes, né? Esse encanto aí, né? Então, agora vocês sabem porque todo mundo do comercial tem esse ímpeto de o que o cliente quer e não o como a gente vai vender. Sim, era até um pouquinho disso que eu ia falar, né? O legal é que não é aquela venda, assim, jogada. Não, tô vendendo, tchau, toma. É uma venda baseada no que o cliente gostaria, como humanizar aquilo, se colocar no lugar do outro, né? Muito interessante. Tem uma coisa que a gente fala aqui, pegando o gancho do que a Erika falou aqui no comercial, que todo mundo quer comprar, mas ninguém quer falar com o vendedor, né? Então, é isso. Se a gente tivesse como sintetizar essa questão do atendimento humanizado, ouvir mesmo e talvez identificar até pontos que o próprio cliente não identificou, mas que a gente consegue trazer para ele e ele falar, caraca, eu não tinha pensado nisso, cara, faz todo sentido, isso aqui vai me ajudar muito. E eu não tinha noção que não fazer isso aqui ia me prejudicar tanto. Então, isso eu acredito que é um dos... eu não sei se vai chegar essa pergunta, tá? Mas eu já querendo falar, né? Desculpa apurar, mas eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, assim, do porquê você conseguir chegar aos 10 anos como empresa, né? E o que faz a venda ser
a venda não, o time comercial ser um time não só de vendedores, né? Mas um time, como a Erika falou, consultivo, né? Um time que se importa, uma venda que é diferenciada, né? A gente realmente é diferente. Mas porque acho que. Não sei nem se isso está no pilar do Trinks, mas se não tá, deveria. Alô, Marcelo. Mas... Eu não sei que ele queria falar nada, não, agora. Aproveitando esse momento. Aproveitando, eu acredito que, na verdade, é o que faz sentido lá na descrição do que é o Trinks Soul, né? Que, inclusive, eu acho que tá escrito ali na caneca da Erika. Mas essa alma que a gente traz que a gente não perdeu, né? Desde quando a gente estava aqui, e aí falando um pouquinho que eu não respondi a pergunta da Rafa, mas desde quando eu iniciei como estagiária de marketing, e tinham 4 pessoas só, e a gente fazia de tudo, mas o tudo era o principal do tudo era ajudar as pessoas, de fato. Era, tipo, não importava o que a pessoa estava ligando. Então, a gente atendia para dar treinamento, para falar de financeiro, mas o ponto focal era ajudar as pessoas, né? E quando você está focado em ajudar, e aí eu vou fazer uma analogia com, né, por exemplo, o salão de beleza, quando você está mais preocupado em ouvir qual a expectativa daquela cliente, a história dela, do que só fazer um corte da moda ou uma, né, luzes porque está todo mundo fazendo e para você é mais rentável, você garante que aquela pessoa vai te olhar diferente. Ela não vai te olhar só como um profissional que está fazendo o cabelo dela ou olhar para a gente só como vendedores, né? Isso faz ela ficar e querer voltar, né? No nosso caso, dela permanecer, porque, né, a nossa venda é recorrente. Então, todo mês a gente está ali esperando que aquela pessoa, e claro, né, a gente tem outros times que trabalham para isso também, mas garante que aquela pessoa esteja aqui no dia seguinte. No caso do salão, é garantir que daqui a um mês aquele cliente vai voltar. E ele só volta quando ele se sente acolhido, né? Se ele sentir que pô, cara, eu fui ali e me atendeu, tipo, eu fui só mais um na multidão, não quero não volta, né? Acho que isso é o que diferencia qualquer tipo de venda, né? Não só de sistema, mas de qualquer coisa que você vai vender, né? Sim, isso só mostra, juntando, para quem não viu de novo, nosso primeiro podcast, que mostra que o Trinks, um dos pilares, até trazendo o que a Tainá falou, é vivemos para eles. Exatamente isso, que desde a venda até o pós-venda, que é quando entra a Bianca, do outro podcast, vai lá ouvir, é humanizado. Essa é a palavra que a gente seguia aqui. Toda a comunicação, toda a troca com o cliente é humanizada. Entender os problemas deles e trazer aí soluções que façam sentido, né? Isso fica aí uma dica para quem está começando aí um negócio, quem já tem um negócio, quer melhorar, vivam para eles. Sim, até uma coisa muito legal que acontece aqui no comercial, não tô dando ideia não, tá, gente? Por favor. Tô jogando lá. Tá eu só comentando. Não, é pros clientes, não tô dando ideia não, é só comentando. Mas acontece muito da pessoa falar pra gente assim, eu tô na fase ainda de reforma. E aí a gente fala assim, entendi, então nesse momento aqui você não vai fazer assinatura, porque a pessoa tá muito embrionária ainda, ela, tô reformando. E cara, a gente tenta ao máximo ajudar pessoas, tipo, eu não consigo nesse momento, eu não tenho expertise em te falar o que você vai fazer no seu salão. Mas a gente consegue umas fontes aqui. Então, assim, a gente sempre vai lá, busca alguma coisa e traz e fala assim, tem dicas aqui de decoração para salão de beleza. Então, é a nossa forma de ajudar, sabe? É a forma que a gente consegue. E acho que eu acredito, pelo menos, né, muito que isso faz muita diferença no dia a dia. Porque é isso, a gente ouviu aquela pessoa, a gente não tá tentando empurrar alguma coisa pra ela. Eu vou puxar mais um ponto aí do que a Erika falou, que a gente, né, a nossa base aqui de isso de, às vezes, não é aquele... Que isso, menino? Deu ruim. Problemas técnicos, Eita, número 2. problemas técnicos, isso, coisas entendeu? do home office. Vou parar aqui Dá um pra print fingir que- maravilhoso aqui. Gente, foca. Autocinema. Pra quem não sabe, entendeu? A Tainá tem uma maldição que toda vez que a câmera dela trava, é sempre em momentos, entendeu? Icônicos, ótimos. né? Então a gente faz memes, entendeu? É quase uma cultura aqui dentro do Trinks, entendeu? É profundo isso aqui. Daí a gente pode começar a aproveitar a Erika aqui, que já tem aí uma boa experiência, pra quem tá começando
o que você daria de dicas, né? Nessa jornada que você já tem aí uma boa base, né? Tudo bom. Não tava conectado com a É mesmo, ninguém se explica Viu? disso, não. Devia ter postado sobre isso. Mas respondendo sua pergunta... só pra contextualizar, Tainá. A Júlia perguntou de dicas, né, pra quem tá começando. Acredito que uma grande dica que foi a Tainá que me deu. Tô roubando aqui um pouquinho. Mas cara, estudem. Estudem, leiam, pesquisem. Sabe aquele papo de seja proativo? Vai lá. Vai lá, busca. Porque o conhecimento, ele ajuda muito mesmo a ter todo o entendimento, a abrir sua mente também sobre coisas que às vezes você nem imaginava, sabe? A nossa realidade é uma e tem N realidades por aí afora, né? Então, assim, quanto mais a gente buscar conhecer um outro lado, mais vai ser agregador pra gente. Mas não só isso, não só estudem, mas prestem atenção. Acho que também é uma coisa que é muito importante. Você olhar pro lado, ver o que a pessoa tá fazendo, observar muito, ouvir também, uma coisa que um dos nossos principais pontos que a gente fala todo santo dia é a tal da escutativa, que é ouça, porque o outro tem muito a dizer. E não só com palavras, né, mas o outro tem muito a dizer com gestos, posicionamentos. Então, assim, observar como as pessoas trabalham e então isso é uma coisa que ajuda muito, porque acaba que a gente cria uma cultura dessa forma. Então, você vendo o outro, tem uma pessoa se esforçando muito, digamos assim. Você não vai fazer corpo mole. Não tem como, gente. Não tem como você não ter empatia pra uma pessoa. Se for assim, cara, vou lá tentar ajudar. Você precisa de alguma ajuda? Posso te ajudar em alguma coisa? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Então, isso acaba criando, digamos, um senso coletivo, sabe? É você realmente trabalhar com o time e pro time. Então, não só olhar fora, mas olhar dentro. Isso eu acredito que é uma coisa, para quem está começando, que são os dois principais pontos. Trabalhar com o time, aprender muito com as pessoas que estão ao seu redor, todas elas têm muito a agregar. A gente aqui está o tempo todo falando com diferentes pessoas, né? Não só do comercial, mas fala com o time de marketing, produto, etc, etc. E cada um tem um ponto de vista diferente. Isso sempre é muito engrandecedor. E também o fator teórico. Então, realmente ir lá e ler, e pesquisar, entender o porquê que aquilo é daquela forma, o que eu posso mudar. Então, acho que é a grande dica que eu daria para todo mundo. E tem um padrão, né? Você falou isso, eu lembrei de quando hoje a gente não tem mais, né? Mas a gente começou, quando a gente foi pesquisar, né, sobre que técnicas usar no time de vendas, a gente foi reformulando e a gente saiu lá do spin selling, né? Que é um tipo de venda, recomendo, inclusive. E a gente passou a gente fez, né, muitos treinamentos sobre o spin avançado, até a gente chegar no Spinx, que era uma mistura do que o Spin Selling tinha para trazer junto com o Trinks. E hoje a gente tem a nossa forma de fazer, né? Uma metodologia. A nossa metodologia, exatamente, porque é importante você unir isso que a Erika falou, do teórico com a sua filosofia, né? Com o seu objetivo. Porque acaba que as pessoas também são diferentes, e talvez o meu consultivo seja diferente do da Júlia e do da Érica, e assim a gente garante um padrão Trinks, sabe, de qualidade, e garante que todas as pessoas vão saber meio que um checkzinho, assim, na cabeça, um check do que ela precisa saber sobre aquela pessoa. Tipo, a gente não pode sair de uma ligação sem saber o que aquela pessoa quer resolver de problema. Sim. O que ela está buscando, e sem a gente conseguir pensar em qual é a solução que a gente tem para aquilo que ela está trazendo, né? Então,
Não existe pra gente, tipo, o que ela tá buscando? Um sistema. Isso aqui não existe, porque o sistema é muito vago. Então, o que ela quer realmente resolver? E a gente vai ver que como pessoas, né, porque são pessoas, a gente estava brincando antes de começar o podcast, né, falando sobre as pessoas que não sabem que atrás dos robôs tem pessoas, que as pessoas sempre conseguem ajudar as outras, né? Então, antes a gente falava que só se a pessoa quisesse, tipo, dica de como pintar a parede do salão dela, que o Trinks não ia ajudar a resolver. Mas até isso hoje a gente ajuda. Então, já teve gente aqui de ligar, né, Erika, falando de história, gente de ligar querendo loja de móvel, outras coisas que a gente foi lá e não sou eu não, mas deixa eu achar aqui para te falar e passar o número para essa pessoa. Mas ter um padrão, ter uma metodologia garante que as pessoas que estão vindo de outros universos e com outras perspectivas vão conseguir se integrar dentro daquele universo, né? Isso é muito importante. Pegaram todas as dicas aí, pessoal? Aproveita, volta, pausa, anota tudo, que o sucesso tá aí na mão de vocês. Por favor. E aproveitando um pouquinho, né? Cheguei a falar que Tainá pegou quando tudo era mato. A Erika também veio crescendo, né? Aqui dentro da empresa. Para vocês, qual a importância da empresa apoiar o crescimento profissional? Bom... Agora que a Erika tava tendo ali a proatividade de responder, a Tainá foi lá e cortou ela. Estão vendo, né, gente? Estão vendo. Não, tudo bem. Eu falo então primeiro? Ela já até mutou o microfone, isso que foi muito direto. Se você Gente, quiser, caramba. querida, quer dar um pulo aqui? Viu, gente? Maravilhosa. Escutativa também com gestos. Ela só mutou o microfone, não precisa me dizer. Cara, eu acho que é fundamental, assim, realmente você ter pessoas que acreditam em você. Acho que uma palavra que é muito importante é potencial, sabe? A pessoa enxergar. Ela olhar você e falar assim, acho que essa pessoinha aqui, poxa, ela pode contribuir com o time, ela tem algo, tem aquele pode pirim-pim-pim. Então, assim, acredito que é fundamental, não tem outra palavra. Porque não tem como você crescer num lugar que não acredita em você. Não tem como você se desenvolver como profissional, enfim, ser ouvido, porque não é todo local que te dá voz. E você não poder falar, não poder dar sua opinião, acho que isso até contradiz o que eu falei na outra resposta, que é a parte do time, que é você aprender com o outro. Porque se eu não tenho voz pra dar uma opinião com a Tainá, ela nunca vai aprender comigo. O que, né? Corta a escutativa e por aí sobe os créditos e nada acontece. Então, se o nosso local de trabalho ele não nos permite essa segurança de poder falar, essa segurança realmente de poder ser quem nós somos, é isso que vai agregar, é isso que vai fazer a gente como um time, enfim, é o famoso 2 cabeças pensam melhor que uma. Sim. Então, isso é fundamental. Não tem como não se desenvolver se o local do seu trabalho não acredita em você. Sim. Basicamente, eu acho que uma coisa anula a outra. Pra quem não sabe, a Rafa, a gente trabalha no mesmo time. Uma coisa que eu sempre falo com ela quando a gente dá, tipo, sugestão de algum texto, alguma coisa assim, é que ninguém é o sabedor supremo de nada. Você pode até ser o especialista que hoje em dia tá ali no topo, mas te garanto que alguém eventualmente vai chegar com uma ideia inovadora, vai chegar com uma sugestão melhor, vai chegar ali agregando. Então, se você não tá ouvindo o novo, você nunca vai se aprimorar. E provavelmente essa pessoa que tem algo para trazer é a pessoa que está no dia a dia, né? Que tem o contato. Então é muito importante tá ali batendo a cabeça. Ouvir essa pessoa, porque geralmente é ela que garante que ela se sinta num ambiente favorável para falar, né? Porque geralmente é essa pessoa que vai trazer essas perspectivas, né? Inclusive, um dos nossos grandes pontos de virada de chave do comercial foi esse momento, né? Onde foi o time que sinalizou de, olha, esse processo aqui não tá... A gente tinha um número que... Assim, todos os números estavam ótimos,
mas tinha um número específico, e eu não vou contar qual é para não dar, né, coisa aos a galera que fica aí nos monitorando. Mas tinha um número nosso que, cara, a gente não conseguia. Ele não tava ruim, mas assim, ele não melhorava. Podia também. melhorar, né? Ele tava sempre ali naquela média e tal. E a gente já tava tipo, cara, não é possível que isso aqui não muda. E a gente teve uma reunião histórica, eu digo que histórica, onde a galera trouxe, tipo, cara, a gente fala com essa galera todo dia, e ao invés de fazer dessa forma aqui, fazendo dessa forma aqui, vai funcionar muito melhor. E a gente dobrou a nossa produtividade, literalmente. A gente conseguiu chegar a números que a gente nem sonhava antes de conseguir fazer, mas porque é isso, né, de ouvir as outras pessoas, de, né, garantir um ambiente, nunca é o que a gente diz, mas como a gente diz, e garantir esse ambiente para expressão, né, e se sentir apoiado também. Porque é muito, muito ruim, é muito ruim quando você está num ambiente onde você tem a responsabilidade, mas você sente que se você não fizer aquilo, o erro é seu. E se tudo der certo, você não fez mais que a sua obrigação. Então, é importante. Traumas da sua mãe falando, mãe, tirei 10. Parabéns. Alô, mãe. É importante isso, né? De ter um ambiente favorável, que seja confortável, claro, desafiador, mas que também você se sinta confortável, porque com o medo você não sai do lugar, né? Se você tiver medo de arriscar e de colocar suas ideias em prática por medo daquilo não dar certo, você congela e não sai do lugar, né? Legal. E isso para quem também tem um estabelecimento de beleza, bem-estar. Todas essas dicas são muito válidas, mas principalmente essa de apoiar e escutar a sua equipe. Gente, escutem a sua equipe. A gente está vendo aqui, né, o Trinks, um case de sucesso da área comercial. Teve essa escuta ativa não só com os clientes, mas também com os profissionais. E vai nessa que dá certo, gente. Sim, e dando um spoiler aí, desculpa, Rafa. Rafa, nunca mais vou incomodar. Dando um spoiler. Próximo feedback. Né, o próximo feedback da Rafa, 360, tudo bom, fiz online. A gente viu, né, saindo recente, uma pesquisa falando sobre o mercado da beleza, né? Eu não lembro exatamente a taxa, né, mas eu acredito que algo entre 60% ali de defasagem do mercado da beleza estava vinculado à profissionalização, né? E não adianta a gente, como empreendedor mesmo da beleza, achar que esse movimento ele é unilateral, né? Ele depende das duas partes, tanto do profissional quanto do estabelecimento. Se o estabelecimento não investir no profissional, com aquela ideia retrógrada de por que eu vou investir nele se amanhã ele vai sair, que enquanto ele está ali, ele está representando a sua camisa, né? O seu nome, aquilo que você tem de mais precioso naquele momento, que é o que você está investindo, né? Que muitas vezes é vinculado aos sonhos não só do empreendedor, mas da família. Então, a manicure que está ali, ela está vestindo o seu sonho, né? Ela está construindo o seu sonho. Então, investe nela sim, porque enquanto ela está ali, ela é tão dona quanto você, né? Ela está te representando também. Verdade. Inclusive, até unindo um pouquinho das duas perguntas, né? Do Indica Trinks. Dicas do Trinks e essa pergunta, que até foi um dos papos que eu e Tainá a gente teve há um tempo atrás, referente a feedbacks, que era, quando você ouvir um feedback, quando você ouvir algo que a pessoa tem a dizer, assim, caso você não concorde, por exemplo, essa questão que ela falou dessa mudança que teve no time, foi assim, a Tainá falou de uma forma muito calma. Muito branda. Muito branda, não, mas saiu fumaça pela cabeça de, meu Deus, que grande mudança, realmente foi. Ouvir. Ouça, caso você concorde ou não, guarda pra você, pensa, faz um café, faz um arroz, vai lá, perde um tempo, sabe? Porque tudo que a gente responde muito de prontidão pode não ser a resposta que você gostaria de dar. Então, caso você não concorde com algo, e aí vem a dica, né, também para quem
pros times, é isso. Poxa, se a sua manicure te dá uma ideia, e mesmo que você não concorde muito, para um pouco, pensa, fala assim, poxa, tá, depois. Posso responder depois? Às vezes aquela ideia não é boa, mas daquela ideia surgiu uma muito boa. Exatamente. Aí daquela Ou ideia. compensa, né? Porque às vezes você acha, tipo assim, não, isso aqui não vai funcionar, não. E aí quando você pensa, porque você só tá pensando no primeiro ponto, mas tem 10 depois daquele. E aí compensa, talvez, aquele primeiro ponto que você levantou, tipo assim, não, beleza, eu abro mão disso aqui, Exatamente. porque eu vou compensar em 10. E às vezes Uhum. você não Às dá vezes tá lá no oportunidade. banho, né? Exatamente. Você tá no banho e fala assim, ih, Será? não é que não é Não uma é boa que- ideia? Uma Caramba. coisa que não vou mentir, não, eu trabalhava com meu pai há muito tempo atrás. E uma coisa que ele sempre me falava é: não diga não pra uma ideia se você não tem motivo pra esse não. Então, assim, a pessoa dá uma ideia, você acha que ela não é boa. Você tem algum respaldo pra falar que ela não é boa? Não. Eu só acho da minha cabeça. Voz da minha cabeça, a fonte. Então é exatamente o que a Erika falou. Para, dá uma analisada, pensa. Será que ela não é boa por opinião própria ou ela realmente não é boa porque o mercado já tem alguma pesquisa? Né? Então, é isso. Ouça, rumine, né? E depois põe pra fora de novo. Tem uma dica, momento dicas, tem vinheta pro momento dicas. É um novo podcast. Gente, vocês estão com papelzinho aí? Caneta e papel aí pra anotar, hein? Tem uma coisa que é muito interessante, que eu lembro dessa conversa que a Erika citou, que a gente estava falando, que ela trouxe a questão do dar um tempo para ouvir aquilo que, depois da ideia falada, né? Sobre criar um ambiente favorável para as pessoas falarem, é que às vezes, e aí quando a Júlia falou, tipo, se você não tiver um motivo, às vezes você até tem um motivo e na sua cabeça ele é plausível, mas espera uns 6 segundos, que eles são maravilhosos para esse silêncio, depois da pergunta ou depois do que a pessoa falou, às vezes permite que a pessoa complemente a ideia do que ela está falando e de você processar também aquilo, porque é péssimo você trazer uma ideia e a pessoa já, não, isso aqui não vai dar certo não. Porque disso. E aí você fica, caraca, nem terminei de falar, cara, nem processou, nem ouviu o que eu falei, cara, nem esquentou ali a ideia, não chegou nem a sentar na mesa a ideia, não esquentou nem o lugar, porque ela já descartou a ideia. Porque você não espera, né, aquele tempo de qualidade, assim, aquele tempo de processar. E até para a pessoa entender, porque às vezes não é sempre que tudo dá para ser posto em prática, né, assim, automaticamente. A gente tá falando pra aceitar tudo, só pensa. Mas pelo menos a outra pessoa também vai ter certeza que você ouviu. Sim. Que você não só falou que não porque seu ego estava gigante naquele momento. Vai se sentir confortável para falar todas as próximas vezes, né? Que é algo muito importante. E isso de esperar os 6 segundos que a Thay falou, às vezes o problema que você traz, a pessoa também já tem a solução. Só como você nem deu tempo da pessoa ele terminar o raciocínio, você não sabe dessa solução. E a pessoa já fica ali constrangida de continuar já a falar. Já fala, pô, não vou nem falar nada. E às vezes, sei lá, 2 meses depois ela tem uma ideia genial, só que não te conta. Porque você podou ela ali no início e ela falou, ok, não vou nem falar. Então fica. E assim, quando ela não prospera onde ela tá, ela faz o quê? Vai pra outro lugar. Pesou então, assim, vai dar ideia em outros lugares. Rafaela saiu desta conversa agora. A Tainá já ali olhando, espera só, Ana. Espera tudo só. Bom, Conversa. Pra quem não sabe, o one-on-one, né, é uma coisa que a gente tem aqui na empresa, né, do líder conversar com o funcionário, né? E é isso, é a hora do esporro, tradução. Mentira. mentira. É legal porque a gente tem feedbacks, né, positivos, pontos que podem melhorar, exatamente para auxiliar na evolução do profissional. Sim. A ideia é que o profissional cresça junto ao Trinks. Nesses 10 anos, o Trinks está crescendo muito, né? Já foi lá pequenininho, agora está enorme. E a ideia é que o profissional cresça assim junto, né? Então, exatamente para isso que tem o one-on-one. Beleza, né? Então, exatamente. Você pode fazer um one-on-one com seus profissionais, entender o que você pode fazer para eles crescerem. Foi o que a Thay falou, não fica pensando que ele não vai estar mais aí. Profissionaliza ele, dá ali o apoio que ele precisa, que às vezes ele vai ficar sim com você e vai ser o ponto-chave para crescer com você. Você não precisa crescer sozinho, você pode crescer com seus profissionais. É muito melhor você ter um parceiro. Gente, é clichê, mas é impossível crescer verdade. sozinho. Nunca dá.
É muito melhor você ter um parceiro ali que vai grudar em você e vai estar com você nos momentos bons e nos momentos ruins, do que você segurar todo o seu conhecimento e ter uma rotatividade ali muito alta. Então, Sim. fica aí mais uma dica, levem pro coração. Sim, e só pra... Desculpa, pode falar. Eu só ia comentar que, até trazendo um ponto de exemplo aqui do Trinks, no caso, o outro lado, tipo, os estabelecimentos, o salão que eu vou, é falar meu salão, mas não é só o salão que eu vou. Ela é dona de tudo. Sou dona de tudo, pois é. Ele é aqui do Trinks. E uma coisa muito legal é que todos os funcionários deles, na verdade dela, né, que é uma mulher que é a dona, eles não eram profissionais de beleza antes. Eles fizeram um curso com ela, aprenderam, e aí ela falou, você quer trabalhar comigo? E cara, assim, eu tô 4 anos lá, Põe na roda, bem antes de... Põe na roda, nome. Põe na roda? Como que é no Canadá? É o Espaço Lola Monteiro. Fica ali em Madureira, inclusive, fica a dica, gente, é muito bom. E todos os profissionais, eles fizeram curso com ela, eles aprenderam a técnica. A pessoa que eu vi há 4 anos está até agora lá. É aquele clássico, você fideliza os seus profissionais fidelizam seus clientes. Então é ali um ciclo que fica ali se alimentando. Sim, e ela comentou, né, sobre o Espaço Lula Monteiro. Se vocês quiserem, estão convidadíssimas aqui para poder falar com a gente, conversar um pouquinho, né, sobre evolução profissional. Vai ser um grande prazer, tá bom? Para você que é cliente final do estabelecimento, a gente gostaria de lembrar que a gente tem um aplicativo onde você pode achar o estabelecimento, marcar agendamento, entrar em contato, ver os profissionais. É só jogar ali Trinks. E tem o Trinks profissional, que é para os estabelecimentos de beleza, e tem o Trinks, que é para você, consumidor, que quer achar um estabelecimento que se encaixa aí na sua rotina, né, pertinho de você. É isso. Vocês falaram um pouquinho, né? A gente já falou que vocês vieram quando tudo era mato, demos algumas dicas. Mas assim, qual a lição mais importante que o Trinks ensinou para vocês durante todo esse tempo? Posso falar que eu tô ansiosa? Fala, bata pra fora. Eu tô ansiosa, gente. Processo. Ter um processo bem definido. Se não, tudo que a gente falou aqui vira só uma sopa, e aí fica tudo misturado, e aí você não consegue nem identificar quando algo não tá indo como você esperava, porque é a vida, né? Infelizmente. Você não consegue descobrir onde você precisa corrigir, porque você não tem um processo dentro daquilo que você faz, né? E às vezes parece muito bobo, né? Eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto das coisas escritas. Júlia me odeia. Eu gosto de ter o visual para me apoiar, então eu preciso entender onde começa e onde termina aquilo. Então, por exemplo, se a gente não tem... O óbvio precisa ser dito, né? O processo mapeado garante que esse óbvio esteja escrito. Então, pode parecer óbvio, por exemplo, oferecer uma água e um café para o cliente, né? Seria o básico, a gente oferece para alguém que chega na nossa casa. Mas como eu disse lá atrás, né? A gente está convivendo com pessoas que estão vindo de universos diferentes do que os nossos. Então, talvez o que é óbvio para a gente não é óbvio para o outro. E ter um processo... Na verdade, a grande diferença que eu acredito de como que o Trinks saiu de... Tá, beleza, se a gente tem essa questão do o cliente é a nossa razão, né? A gente vive para eles. O que a gente fez de diferente, então, de 10 anos atrás para o que a gente faz hoje? Processo. Olhar o processo, entender a jornada, entender quem é o nosso cliente, qual é o comportamento dele, da onde ele vem, para onde ele está indo, o que ele tem de expectativa, transformar isso em um processo de fato, conseguir entender... Vou falar para vocês, minha mãe teve uma experiência num salão recente, que esse eu não vou falar o nome, obviamente, mas que ela chegou em casa comentando que ela fez o procedimento, né, era uma hidratação, algo do tipo, era um tratamento, e ela tem alguns fios brancos nascendo, e ela tava na cabeça dela de tipo, poxa, queria pintar e tudo mais e tal.
Só que ela só lembrou de falar isso quando o procedimento já estava no final. E aí a profissional que atendeu ela, ela falou, né, para a profissional e tudo mais, e ela a profissional chamou a colorista do salão e tal, a colorista falou, realmente hoje, Faro, não vai ter como, porque você acabou de fazer o tratamento, se você pintar o cabelo agora, você vai tirar o tratamento, e aí não vai fazer sentido, então você vai ter que voltar de uma próxima vez. Não, provavelmente, gente, assim, eu não queria contar, não vou falar que é o salão, mas provavelmente minha mãe não vai voltar, porque eu conheço ela. A probabilidade dela voltar é muito difícil. E eles poderiam ter resolvido essa questão e ela realmente voltar se no momento em que a profissional estava começando o tratamento dela, ela tivesse mencionado o trabalho da colorista e tivesse oferecido esse serviço para ela. O fato delas não... do atendimento, que às vezes é uma coisa muito boba, né? Desse atendimento, não ter se preocupado em olhar para aquela cliente, entender de onde ela vem, para onde ela está indo, qual é a jornada dela dentro daquilo, fez com que eles perdessem uma cliente de bobeira. Não é um salão muito barato, o ticket médio seria muito bom, e eles acabaram perdendo e provavelmente ela não vai voltar lá, porque o tratamento que ela fez e o atendimento que ela teve, ela de fato pode ter em qualquer lugar. E é o diferenciado que faz a gente escolher ficar ali, né? Então, eu quis dar esse exemplo porque às vezes a gente pensa que jornada tem que ser algo muito grande, né? Tipo, mapear a jornada, o processo tem que ser tipo, não, vocês estão falando de uma empresa com mais de 100 funcionários, aí faz sentido. Eu e minha prima que trabalham comigo. Cara, você precisa ter um processo e mapear qual é a jornada daquela sua cliente. Ela é a dona de casa, ela é a profissional que você fica no centro da cidade, você atende a galera que passa por ali, mas mora longe. Tudo isso vai diferenciar em como você vai atender ela, que tipo de serviço que você vai oferecer, como você vai se comunicar com ela, a periodicidade disso, o horário que você vai se comunicar com ela. Tudo isso faz muita diferença. Se a gente não tiver isso mapeado, acabou, a gente é só mais uma multidão. E lembrando que hoje você tem 2 profissionais, se amanhã você tiver 5, imagina você ter que passar isso no boca a boca, a pessoa ter que lembrar esse processo, ter que visualizar esse processo. Até uma coisa que a Thay trouxe, dependendo do processo, eu consigo visualizar na minha cabeça. Na minha cabeça está muito claro, mas quando eu vou passar para as pessoas, isso é uma questão minha. Quando eu vou passar para a pessoa fica me olhando tipo, quê? Tá usando drogas? Não tá entendendo nada. Então, assim, o desenho ajuda você a passar o conhecimento, passar a informação, a poder crescer sem ter aquele perda de tempo de ter que parar e falar. Você pode mostrar, fica desenhado, fica mais visual. Você pode até, imprimir isso e colocar num local onde o profissional sempre tá vendo, ele tá sempre lembrando, tá sempre consumindo. Antes de responder a pergunta, eu vou puxar uma sardinha pra Lola. Porque eu já faço isso aqui naturalmente no Trinks, gente. Quer desconto, Levo né? a palavra. Quer desconto, eu tô sentindo que eu tô querendo desconto. Se ela quiser dar, eu aceito. Aí, ó. Não, é porque eu gosto muito. E a Tainá sabe, eu sou... Sabe, o cliente... As empresas chamam de cliente promotor, né? Eu sou a pessoa que falo. Gente, é de verdade. Eu sou muito, gente. Isso De se graça. chama fidelização do cliente. Eu sou de graça, cara. Mas Uma quando é bem empresa me tratado, é conquistou. isso. Quando o cliente ele é bem tratado, ele volta, aí faz que nem a Erika tá falando do cashback, até eu ter o vendi pra todo mundo. cashback. Foi um negócio, eu fiz na força do ódio pra me parar. Eu convenço, cara. Não, eu gosto. Eu sou promotora. Mas uma coisa que a Tainá citou, né, e que acredito que poderia ter ajudado muito na experiência da mãe dela, por exemplo, cara, seria fazer uma pergunta. E é uma coisa que, por exemplo, quando a gente chega lá no salão, a gente senta na cadeira, é a primeira coisa que as profissionais fazem. Elas conversam contigo, elas dão uma fichinha, você responde, tipo de produto que você usa, o que você gostaria, o que você não gosta, nananã. E aí, quando você senta, elas poderiam só pegar aquele papel e falar, tá bom. Mas não, elas conversam contigo, elas perguntam, mas você escreveu aqui que, sei lá, seu cabelo é poroso, me conta mais, o que você não gosta, o que você gostaria. Cara, se tivessem perguntado pra mãe da Tainá o que você não gosta no seu cabelo, o que você gostaria de mudar, com certeza fala, já que você perguntou, né, eu gostaria muito de pintar o cabelo. Aí fala assim, já que você quer pintar, e aí o que você acha, então, de fazer isso? Então, acho que volta até ao início, né, de ouvir o outro. Realmente prestar atenção no que a outra pessoa quer.
Então, isso é um dos pontos que eu acho que são fundamentais. E agora, assim, respondendo, agora que eu já puxei a sardinha, agora, assim, respondendo, um dos pontos que eu acredito muito é time, cara. Que a gente chama aqui de timaço campeão. São as pessoas com quem a gente trabalha. Eu, assim, tenho o privilégio de poder dizer que eu gosto muito das pessoas com quem eu trabalho. Gosto muito mesmo. Eu me sinto muito feliz em poder dividir antes o espaço físico, mas, enfim, o espaço mesmo de trabalho com elas, poder ter um mesmo objetivo, porque eu acredito que se você não tem um time que joga junto, não adianta, sabe? Foi o que a Tainá falou, não tem como você fazer tudo sozinho. A gente já tá Muito caminhando bom. aqui pra 1 hora, né, Rafa? Quer dar Sim. aquele amor? Já tô. Sim, a gente Passou já tão tá. rápido. Eu cansei dessa Muito, né? voz, para de falar. É que o papo tá bom. Quando o papo tá bom, quando o papo Flui. rende, flui, gente. Não tem como. Mas, como a produção já tá falando aqui, ó, no meu ouvido. Última pergunta e não menos importante. Se o Trinks fosse uma pessoa, o que você gostaria de falar pra ele hoje? Tem um jogador de futebol, não vou falar quem é, né? Pra quem gosta de futebol vai saber de quem que eu tô falando. Mas é um jogador que ele era muito desacreditado no início. Ele era aquele jogadorzinho magrinho, esmirrado. Não é o Neymar. Não é o Neymar. Por isso que tá caindo a internet aí, É né? por isso, opa. Explicado. Pois é. A piada do... Ai, meu Deus. Então, mas era um jogador muito esmirradinho, zoando, não. Mas que ele acreditava muito. Ele falou assim, poxa, eu tenho o famoso potencial, eu tenho um sonho e eu quero chegar em algum lugar. E ele não deixou se bater. Ele não se deixou se bater. Ele pegava os feedbacks positivos, pegava pra ele, os feedbacks construtivos, só que os negativos, assim, pô, esse não, né? Você não, o famoso. E ele continuou, ele só foi, ele continuava, batalhava, fazia o dele, continuava fazendo dele, independente do que falavam, chegava mais cedo. Gente, já tô dando todos, quem não adivinhar. Quem adivinhar, inclusive quem adivinhar, manda pra pod@trinks.com, por favor. Quem você acha que é? Comenta aqui, se Comenta. você no YouTube, comenta aqui embaixo. Exatamente, comenta quem você acha que é. Chegava primeiro, saía por último. É isso, era esforço. Era assim, poxa, eu quero uma coisa e eu vou me esforçar para aquilo. Então, acho que se o Trinks fosse uma pessoa, eu diria isso. Cara, siga esse exemplo. Você tem um sonho, você tem um potencial, se esforce, corra atrás. É isso, você vai chegar lá. Pode demorar? Pode. Mas você vai ser o melhor do mundo. Você vai chegar e vai pegar aquele troféu e falar, é isso, eu consegui, eu cheguei aqui e eu fiz, sabe? O famoso Trinks Tour, eu fui. É isso. Então, independente se é pro Trinks pessoas, se é pro Trinks empresa, são pras pessoas do Trinks, pros estabelecimentos, pra pessoa que tá lá hoje é um salão, amanhã vão ser 30 unidades. Cara, acredita em si próprio, que só isso vai fazer realmente, obviamente, né, não só isso, mas todo o contexto geral, mas isso vai fazer realmente você não desistir e chegar no seu objetivo. Eu só fazendo um adendo sobre isso. Pegando futebol e fazendo virar Fazendo lágrimas. O mantra da minha família é o significado de sorte, que é quando competência encontra oportunidade. Então, exatamente a história do jogador. Ele foi ali melhorando, eventualmente apareceu uma oportunidade e ele tinha competência para abraçar essa oportunidade. Então, sorte nunca são eventos ocasionais. É tudo junto, né? E pensamento positivo, gente. Acabou pra mim. Não quero mais. Pensamento positivo é muito importante, algo que a gente esquece de falar. Pensem positivo que vocês atraem coisas boas. O universo entrega, né? E de fato, gente, o universo entrega. Isso que a Erika falou faz total sentido pra mim. E aí me fez pensar até no que eu falaria pro Trinks. Que é
não importa o tamanho que você tenha, né? Porque hoje a gente está comemorando os 10, espero, né, que ele comemore os 20, 30, 50. 100 anos, vamos falar 100, porque lá no início existe 100, uma pessoa. Luiz, meu filho, trabalhando depois que ele não esqueça o propósito dele. Eu acho que foi o propósito que fez ele chegar até aqui. E às vezes quando pessoas, principalmente, vou falar, né, já que a gente falou se o Trinks fosse uma pessoa, às vezes as pessoas esquecem o seu real propósito, né? Agora levando um pouquinho para a sessão da tarde, né? A gente sempre vê no filme que quando a pessoa esquece o propósito dela, é ali que a coisa degringola, né? Porque aí o objetivo não é mais um propósito, são coisas, e as coisas são passageiras, né? Então é óbvio que ser top of mind sempre foi o nosso sonho, e o Trinks hoje pode dizer, né, que para tecnologia, para negócios de beleza online, ele se aproxima muito disso. Mas se um dia a gente, como empresa mesmo, né, como pessoa, a gente esquecer que o propósito é ajudar as pessoas, aí o tamanho, a proporção deixou de ser algo positivo para ser algo prejudicial, né? Não era essa palavra que eu queria usar, mas ela acaba se tornando, deixa de ser combustível para ser veneno, né? Porque aí o principal ponto é como eu posso arrancar mais dinheiro das pessoas, e não é isso que faz a gente ir para frente, né? Foi o propósito que trouxe ele até aqui. E, cara, quando a gente entrou, né, quando eu entrei no Trinks, gente, não tinha processo nenhum, era o caos. E foi o propósito que fez a gente dar a virada de chave, sabe? Eu lembro quando o Trinks teve a primeira grande rede dele, foi próximo de quando eu tinha acabado de entrar. Eu lembro que eu não conhecia muito bem ninguém. E a gente foi lá na Copa. A gente lá na Copa, sabe? Na Presidente Vargas, brindando com taça de plástico, tipo, 10 pessoas. E a gente estava feliz, porque realmente a gente sabia que estava ajudando mais pessoas, né? E toda vez que a gente batia um número significativo, né? 3 mil clientes, 4 mil clientes, assim foi avançando, a gente comemorava aquilo também, porque tem muito a ver com o que a gente falou aqui durante o podcast inteiro, né? De estar impactando a vida das pessoas. E eu espero que o Trinks, daqui a 10 anos, ele não esqueça que esse é o propósito, porque senão vão ser só áreas, pessoas e só tecnologia. Humanizada vai morrer, né? Vai com Deus. E aí eu acho que esse é o tempero dele, né, como pessoa, assim, que faz ele ser tão pessoa. É o que a nossa sócia fundadora, a Karina, fala pra gente, que o Trinks é para democratizar a tecnologia no mundo da beleza. Então é para todos poderem ter o acesso e a facilidade que leva. Então é isso que a gente busca, né? Esse é o nosso propósito. Sim. Muito bom, meninas, e assim se encerra o nosso papo. Tava muito bom, por mim ficava aqui 3, 4, 6 horas. Cadê a sonoplastia do Jô Soares? Mas foi muito bom. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer imensamente as meninas aqui que toparam participar, né, do nosso podcast. Estão convidadíssimas. Se quiserem voltar, voltem. E é isso, gente. Um grande abraço. Curtam o nosso canal. Escutem nosso primeiro episódio. Dá joinha, gente. Dá joinha, comentem. Sempre comentário sigam, positivo. Compartilhem, comentem. Gente, eu sou muito redes sociais. Sigam, compartilhem, comentem. Sempre quis falar isso. Twitter, né? Twitter, meninas. Por favor, sigam todas as redes. Deixaremos aqui na descrição. Maravilhosa, gente. Eu já vou até copiar essas frases. Olha isso. Por isso que a pessoa é do comercial, né, gente? Olha que coisa maravilhosa. E para quem também está interessado em conhecer esse time, né? Vocês vão poder conversar com a Érica, maravilhosa. Quem quiser, vai lá, trinks.com. Vocês vão saber mais sobre o nosso sistema. E só vem pra cá, gente. É isso. Vem pro Trinks, você também. Vem pro Trinks, você também. Isso é falta de jingle nosso. Se tiver uma ideia de jingle, manda aí que a gente... Também pode mandar pro nosso e-mail. É isso, obrigada, gente, e até a próxima. Obrigada. Valeu, gente, obrigada. Tchau.